Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo. Estamos indo, né? Estamos indo, né? Beleza. Bom, pessoal, vamos começar então? Alguma coisa a discutir ou podemos dar início? Bom, então, vamos começar, tá? A gente ainda está falando de questão de análise dimensional, sistemas de unidades, tá? Então, eu vou continuar de onde a gente parou da última vez. Eu queria começar falando sobre uma unidade particularmente importante, que eu queria falar desde já, tá? Eu só queria mencionar isso daqui, que é o chamado electron volt. Essa é uma unidade que vai aparecer bastante ao longo desse curso, e é uma unidade que ela não está no SI, então não é uma unidade do Sistema Internacional. Do SI, mas ela é muito útil. Então, a ideia do electron volt é que é uma unidade de energia, né? Então, uma unidade de energia. Um electron volt vale 1,602 176 634 vezes 10 a menos 19 Joule, né? Então, o electron volt é uma unidade muito pequenininha, né? É pouquíssima energia. Apesar de não estar na SI, o electron volt ele é muito importante. Por quê? Porque ele é a unidade típica das grandezas que aparecem na escala atômica, né? A gente vai ver mais para frente no curso que isso daqui é igual a energia que um elétron ganha ao ser acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Ou seja, se a gente tem um elétron e a gente aplica 1 volt, ele ganha uma energia de 1 elétron volt. Daí que vem o nome, tá? A gente, claro, essa noção de volt é uma noção lá de eletricidade, né, e magnetismo, que vocês vão ver, no fundo, só lá no curso de Física 3, tá? E a noção de energia a gente não falou ainda, mas é claro que assim, a gente já sabe o que é energia, assim por diante, né? Então, tudo isso daqui a gente vai voltar e a gente vai explicar melhor e entender como é que isso funciona. Mas eu queria introduzir essa grandeza logo de cara aqui, porque eu acho que ela é importante e ela é o tipo de unidade que realmente vale a pena saber, porque ela é muito útil na escala atômica, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem os aceleradores de partícula, o LHC, por exemplo, eles medem a energia da partícula acelerada em eletronvolt. Então, o LHC ele está em ou seja, você tem lá prótons com aproximadamente 7 TeV. Então, TeV ou seja, é 7 vezes 10 elevado a 12 eletronvolt. Então, a energia que eles aceleram o próton lá no LHC é da ordem de 10 elevado a 12 eletronvolts. Então, é muito comum usar o eletronvolt como unidade básica para qualquer processo atômico e assim por diante. Tudo bem? Perguntas?
Isso, João, é verdade. A gente usa também o electron-volt para falar de massa. Isso é muito engraçado, né? Porque você tem lá em relatividade, você tem aquela relação de energia com massa, que a energia é m vezes c ao quadrado. E c ao quadrado, né? C é a velocidade da luz. Então, isso daqui é só uma constante. Então, você vê que no fundo, energia está relacionada com massa, é a mesma coisa. Então, a gente pode falar da massa dos objetos em electron-volts. Tipo, a massa de uma partícula elementar, a gente fala massa em electron-volts. Porque, no fundo, o que a gente está falando é a energia em electron-volts dividido por C quadrado, né? Ou seja, a gente está especificando uma massa, a gente fala, a energia é 20 electron-volts, é 20 giga-electron-volts, alguma coisa assim. E aí, se a gente quiser obter a massa em quilogramas, basta a gente dividir a energia por C quadrado. Legal, né? Tudo bem? Perguntas? Pessoal, espera só um minutinho, tá? Vou pedir que vocês esperem, aguardem só um segundinho aí, que tem alguém tocando a campainha aqui. Espera aí. Oi, pessoal. Mil desculpas aí pela pausa. Eu acho que eu vou ter um problema. Nossa, peço desculpas, mas parece que vão desligar a energia elétrica aqui do meu prédio. Então, eu preciso ver aqui como é que eu vou fazer para não cair, tá? Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Eu só vou ligar aqui, ver se eu consigo ligar no celular para garantir que não vai cair a conexão. Desculpa aí, essas coisas, né? Não tem muito como controlar. Tá, e aí se eu cair, tá? Aí vocês aguardem aí que eu prometo que eu volto, tá? Dúvidas? Ah, Renan, a lista 1 não é para entregar não, tá? É só para fazer exercício. Só para treinar mesmo. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar, tá? Eu só queria ter introduzido o electron-volt, não deu tempo de fazer na última aula. Vamos agora passar para o próximo tema, que é a ideia de análise dimensional. Análise dimensional é uma ferramenta muito útil, gente. Realmente muito útil. De hoje até o fim do curso de vocês e depois é uma coisa que vocês podem usar. Ela realmente é uma ferramenta assim muito simples, mas que é aplicável em qualquer área do conhecimento. A ideia é simples, é você ver a dimensão das coisas, né? Então vamos tentar ver isso através de um exemplo. Então a gente tinha discutido na última aula que a energia, a diferença de energia lá do orbital do elétron, ela estava relacionada com a frequência do fóton através dessa relação. Então, aqui, ΔE é igual a uma diferença de energia. E Ni é igual a uma frequência. Então, a unidade de ΔE é, por exemplo, Joule, e a unidade de frequência é o Hertz, que é 1 sobre segundo, né? Então, a gente usa esse colchete aqui, esse símbolo colchete, para dizer a unidade da grandeza, né? Então, tipo, coloca entre colchetes para dizer qual que é a unidade, tá? Então, suponha assim, imagina que, tipo, alguém chegou e te falou isso daqui. Você não faz a menor ideia de onde vem isso, qual é a física por trás disso. Você não precisa saber nada, assim. Você só precisa saber, assim, tipo, alguém te deu essa fórmula e falou, olha, esse símbolo aqui tem unidade de energia, esse símbolo tem unidade de frequência. Qual que tem que ser a unidade desse H? Né? Então, ou seja, qual deve ser a unidade de H?
Alguma sugestão? JS, J sobre S. Você vê, a intuição de vocês está certíssima aí, né? Ou seja, esse cara, ele está convertendo, né? Ele está convertendo isso nisso. Então, ou seja, ele está transformando isso nisso. Então, a unidade tem que ser tal que vai cancelar a unidade desse cara aqui e produzir a unidade desse negócio. Matematicamente, a gente pode escrever que a unidade de ΔE é a unidade de H vezes a unidade de Ni. E, portanto, a unidade de H é igual à unidade de ΔE dividida pela unidade de Ni. Ou seja, é Joule dividido por Hertz ou Joule vezes segundo. Tá? Então, a gente consegue sacar, mesmo que a gente não entenda a física por trás da expressão, a gente consegue fazer, inferir certas coisas fazendo só análise dimensional. E eu vou mostrar alguns exemplos agora que vocês vão ver como isso realmente é poderoso. Tá? Um comentário só. Eu gosto de colocar as unidades assim, tipo no SI, sabe? Joule, segundo, etc. Tem gente que gosta de ser mais assim, colocar que, em vez de colocar segundo, colocar uma unidade de tempo, para não ser específico no segundo. Mas isso não muda nada, tá? É uma questão de gosto. Eu gosto de fazer análise dimensional assim, eu coloco as unidades tipo no SI mesmo, acho que fica mais fácil. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? O fator giromagnético é adimensional, Renan. Ele é só um número. Vamos ver um outro exemplo, então. Olha, eu vou mostrar um exemplo complicado. Alguém escreveu a seguinte fórmula, tá? D igual a 4 raiz de 2 π m elevado a 3 meios sobre h ao cubo v raiz de e. Tá? Oi, desculpa, Guilherme. O que precisa acontecer numa equação para ela ser adimensional? Então, o Guilherme, é assim, a equação, ela descreve uma relação entre grandezas, né? Então, tipo, essas relações podem ter dimensão ou não, depende do contexto. Não é que, tipo assim, ela precisa de alguma condição para ser adimensional ou não. Em alguns contextos ela vai ser adimensional, em outros não. Tipo, por exemplo, quando você olha a fórmula do sorvetão, ela naturalmente tem dimensão. Mas se você quiser olhar uma fórmula trigonométrica que envolve ângulos, ela não vai ter dimensão, e assim por diante. Tudo bem? Ok, peraí, desculpa. Então, vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. Alguém te deu essa fórmula aqui. Você não precisa fazer a menor ideia de onde vem isso. Eu posso adiantar. Isso aqui é o que a gente chama de densidade de estados. Densidade de estados de um gás de elétrons. Ou pode ser de outras partículas também. Você vai encontrar esse tipo de coisa no tratamento quântico de gases de elétrons, ou até, por exemplo, estrela de nêutron. Quando estuda-se estrelas de nêutron, aparece esse tipo de coisa. É uma fórmula avançada lá. Ou seja, a origem disso aqui é uma coisa doida. Aí você não vai fazer a menor ideia de onde vem. Mas a gente pode saber qual que é a unidade de D. Qual a unidade de D? Com os seguintes dados. M é massa. E é energia. V é volume. E H é a constante de Planck. Ou seja, a mesma que apareceu ali em cima. Né? Ou seja, a unidade de H igual a Joule vezes segundo. Então, como é que a gente faz esse tipo de conta?
como é que a gente calcula qual a unidade de D? A gente faz análise dimensional. Então, a dimensão de D é igual. Aí eu tenho que olhar para essa fórmula. Esse é o tipo de coisa assim, que você só tem que olhar para a expressão e meio tipo assim, não ter medo dela, sabe? Então, tipo assim, ela é feia, mas, cara, isso daqui são os números, aqui, ou seja, 4, raiz de 2, isso ninguém liga. Número não tem unidade, né? Então, esse cara aqui e esse cara aqui são irrelevantes. Eles não importam para nada, né? Pode jogar fora. Então, o que eu vou ter de unidades aqui? Eu vou ter primeiro a massa, então eu vou ter 1 quilograma elevado a 3 meios. Aí eu vou ter uma constante de Planck aqui, que é 1 joule vezes segundo elevado ao cubo. Aí eu tenho um volume, então eu tenho 1 metro cúbico. E eu tenho uma raiz de energia, então eu tenho 1 joule elevado a 1 meio. Né? E agora, essencialmente, o que me resta é simplificar esse negócio aqui. Então, jogar as coisas para cima e para baixo e ver se eu consigo simplificar. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos primeiro colocar esse joule junto com esse daqui, e para ver o que acontece. Tá? Então, eu vou ter quilograma elevado a 3 meios, eu tenho 1 metro ao cubo, eu tenho 1 segundo a menos 3, e eu tenho aqui 1 joule elevado a 3 menos 1 meio, né? Então, vai ser aqui 5 meios, né? E agora, eu uso o fato que joule é energia, então é quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar quilograma elevado a 3 meios, metro elevado ao cubo, segundo elevado a menos 3, dividido por quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado, elevado a 5 meios. Você vê que é uma lambança, eu não estou dizendo que não é uma farofa, mas, ou seja, é só uma questão agora de simplificar as potências, né? Então, vamos lá, me ajuda aqui. Quilograma vai ficar quanto aqui? Qual vai ser o... quanto que vai sobrar de quilogramas aqui? Eu tenho 1 quilograma a 3 meios, eu tenho 1 quilograma a 5 meios. Dois, 4? Ou seja, vai ser 3 meios menos 5 meios, né? Vai dar quilograma elevado a menos 1, né? Porque 3 meios menos 5. Oi, pessoal. Desculpa, voltei. Acho que caiu aqui a internet. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Beleza, beleza. Vou recompartilhar aqui, então. Talvez a conexão não fique tão boa, porque está pelo celular, mas deve ser só por uns 15 minutos, tá? Ok? Tá, beleza. Então, vocês vão me avisando aí, tá? Se tiver qualquer problema, vocês me falam. Ok? Então, vamos lá. A gente tem que simplificar aqui a nossa brincadeira. Então, quilograma elevado a menos 1. Tá claro esse quilograma aqui? Beleza. E o metro? Metro sobra quanto aí? Menos 2, Laura. Isso aí. Porque eu tenho 3, só que aqui eu tenho 5, tá vendo? Porque 2 com 5 meios dá 5. Então, fica metro a menos 2. E o segundo? O segundo é meio complicado, né? Ele é meio confuso aí. Menos 8? Não, é muito segundo esse daí. Olha só, eu tenho segundo elevado a menos 3, só que esse cara aqui, ele é o 5, mas tá vendo que ele está embaixo aqui, ó?
Então, é menos 3 mais 5. Isso, 2. Então, no final, eu tenho uma coisa que é segundo a 2 quilograma metro ao quadrado. Que unidade que é essa? Alguém tem uma ideia? Na verdade, ela está escrita aqui, ó. É isso aí. É o inverso do Joule. Exatamente, Joule a menos 1. Então, isso aqui é Joule a menos 1. Então, vocês veem, a gente começou com uma coisa complicada, mas a gente conclui que a dimensão desse objeto aqui é Joule a menos 1. Tá? Ou seja, essa grandeza física aqui, ela tem unidades de 1 sobre energia. Não, Gabriel, não tem uma ordem específica, não. Você pode mover as coisas aqui à vontade, tá? Ou seja, a gente poderia ter escrito isso daqui como sendo metro ao quadrado vezes quilograma vezes segundo a menos 2. Não tem uma ordem específica. Eu gosto de escrever o Joule assim, porque na minha cabeça eu sempre lembro que energia e cinética lá era um meio de mv², sabe? Eu meio que decorei, eu decorei a unidade do Joule por causa disso. A gente sabe lá, né? Aprende desde o primário que energia cinética é um meio de mv², então, tipo, quilograma, velocidade ao quadrado. Mas não tem unidade, não. Beleza, pessoal? Perguntas? Agora eu queria fazer um outro exemplo. Eu quero mostrar para vocês que análise dimensional tem também poder preditivo. E isso é muito massa. Ou seja, você pode usar a análise dimensional para fazer previsões sobre algum resultado físico. E isso é super poderoso, é realmente uma coisa profunda. Tá? Então, eu queria mostrar isso com um exemplo. Eu acho que eu tenho o meu exemplo aqui, deixa eu pegar. Aqui, tem uma figura aqui. O exemplo é o caso de um pêndulo. Tá? Então, aqui está o pêndulo. Olha só. Eu tenho um pêndulo, ele é uma cordinha aqui, ela tem comprimento L, a massa M e a ação da gravidade aqui, certo? E o que eu quero fazer é o seguinte, eu pego esse pêndulo aqui, eu solto, e esse cara vai começar a oscilar. Ok? Vai ficar oscilando aqui. A pergunta que eu quero fazer é qual que é a frequência de oscilação? Tá? Ou seja, com que frequência esse meu pêndulo vai oscilar? Essa pergunta ela é difícil, tá? Vocês vão ver ela no curso de Física 2. Não é fácil responder essa pergunta. É um cálculo mais ou menos complicado. Em Física 2, vocês vão estudar esse problema e vocês vão ver como calcular, de fato, a frequência do pêndulo. Tá? Mas o que a gente pode fazer é tentar... Exatamente, Raul, vai cair numa equação diferencial. Exato. O que a gente pode fazer é tentar ver se a gente consegue pelo menos uma fórmula aproximada para qual que é a cara dessa frequência. Né? E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Essa frequência ômega, ela deve depender dos parâmetros do problema. Ou seja, eu não sei qual que é a frequência, mas eu sei que ela tem que ser alguma função dos parâmetros que estão aqui disponíveis. Ah, legal, Victor. Você já viu essa daí, né? Então, é bacana. Na lista vai ter, acho que outro exercício também bem legal, que é a mesma ideia. Acho que um dos problemas da lista é assim, o mesmo espírito desse daqui.
Então, a ideia é que eu tenho uma frequência e que essa frequência tem que ser uma função dos parâmetros envolvidos aqui, né? Isso aí, Raul. Quais são os parâmetros? Ou seja, opa, perdão. Ixi. Os parâmetros são a massa m, o comprimento L e a aceleração da gravidade G. Tá? Então, a minha frequência ela tem que ser alguma função desses parâmetros. Então, eu posso pensar agora, quais combinações desses caras me dá alguma coisa com unidade de frequência? Né? Ou seja, por exemplo, suponha que alguém te fala, então, o seu amigo, ele te fala o seguinte, ele fala, a frequência é m ao quadrado vezes g vezes L. Tá? Alguém te falou isso, sei lá, foi passar cola na prova e falou, não, a frequência é isso daqui. Aí você pode olhar para isso daqui e falar assim, não, mas espera lá, isso daqui tem unidade de frequência? Faz algum sentido isso? Ou seja, isso daqui nem unidade de frequência tem, então isso daqui não vai ser uma frequência. E a gente consegue checar isso, né? A unidade desse cara aqui, m ao quadrado GL, é quilograma ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, que é a unidade do G, vezes metro. Né? Ou seja, isso daqui nunca vai ter unidade de frequência. Isso daqui vai ser diferente de 1 sobre segundo. Tá? Então, com certeza, isso daqui tem que estar errado. Então, você vê, a análise dimensional é útil nesse sentido. Se alguém te dá uma fórmula, você pode falar assim, não, espera lá, isso não pode ser. Eu tenho certeza absoluta que a frequência não é dada por esse tipo de expressão. E a gente pode agora tentar ver qual é a cara dessa frequência, fazendo uma análise um pouco mais sistemática. Então, a gente pode supor que a frequência ela é do tipo a massa elevada a uma potência, a gravidade elevada a outra potência, o comprimento elevado a uma terceira potência, onde A, B, C são números que a gente tem que determinar. Então, sei lá, A igual a 2, B igual a 3, C igual a menos 1, assim por diante. E a gente pode tentar ver quais combinações desses parâmetros dão algo com unidades de frequência. Nota que isso aqui é incapaz de pegar fatores numéricos. Talvez tenha um π aqui na frente, ou tenha um fator de raiz de 2, não tem como saber. A análise dimensional nunca vai pegar esse raiz de 2 aí, mas ela vai pegar pelo menos a dependência nos parâmetros físicos, e isso já é bem bacana. Então, vamos fazer essa conta. Vamos ver o que acontece. Ou seja, qual que é a unidade de m elevado a A, g elevado a B, L elevado a C? Como é que faria isso, Santiago? A equação do período de um pêndulo? Porque eu acho que é exatamente isso que a gente quer descobrir, entendeu? Ou seja, se alguém já sabe isso, tudo bem, mas é exatamente isso que a gente quer calcular. Porque, claro, do período a gente tira a frequência. Então, se a gente souber o período, beleza, a gente tira a frequência. Mas qual que é a forma para o período de um pêndulo? Isso, exatamente. O 2π raiz de L sobre G. Essa forma, esse cálculo da raiz de L sobre G, isso não é trivial. Calcular isso daí é uma conta que, como o Raul mencionou, envolve equações diferenciais. A gente vai chegar exatamente nisso. Mas que vocês já sabem disso, entendeu? Mas derivar isso não necessariamente é trivial. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. É bom que você colocou essa fórmula aí, que a gente já pode checar a nossa resposta, mas a ideia é, e se você não sabe isso daí, será que você consegue dizer alguma coisa sobre a frequência? E aí, se você sabe a frequência, também o período você consegue calcular, né? Porque o período está relacionado com a frequência. Então, vamos lá. Qual que é a unidade desse cara aqui, ó? Então, eu vou ter 1 quilograma elevado a A, eu vou ter 1 metro por segundo ao quadrado elevado a B, e eu vou ter 1 metro elevado a C. Ou seja, eu vou ter quilograma elevado a A, eu tenho 1 metro elevado a B mais C, e eu tenho 1 segundo elevado a menos 2C. Deixa eu até colocar o segundo embaixo aqui. Não, desculpa. Segundo elevado a 2B, perdão. 2B.
Não? Aí agora eu pergunto para vocês, como é que a gente então agora tem que escolher A, B e C para que isso daqui dê as unidades desejadas? Oi, Raul. Isso, é isso aí, Raul. É que nem aqui a ideia, né? Ou seja, a frequência, eu consigo ver a dependência dela com os parâmetros físicos. Mas se tiver algum fator numérico, é impossível de saber por análise dimensional. Eu tenho que, de fato, fazer a conta e resolver o problema, né? Da análise dimensional, eu nunca vou saber se tem um 2, um raiz de 2, um π, ou qualquer coisa assim. É a mesma ideia. Mas então, olha só. Agora, eu quero escolher A, B e C para que isso daqui dê 1/2. Eu quero escolher ABC, para que isso daqui dê 1/2. Então, eu pergunto para vocês, o que eu tenho que escolher para o A? A igual a 0. Por quê? O A ele só aparece no quilograma aqui, ele não aparece em mais nada. E eu não quero quilograma na minha fórmula, eu só quero 1/2, então A igual a 0. E para o B, o que eu tenho que escolher para o B? Meio, perfeito. Eu quero meio porque eu escolho para esse cara aqui, se S elevado a 2B, dá 1/S. Então, esse cara aqui vai ser meio. E aí, para o C? C igual a menos meio. Exato. Eu quero que ele seja menos meio para cancelar esse cara do metro aqui, tá vendo? Se esse cara é meio, esse aqui tem que ser menos meio para cancelar. Ou seja, o que eu concluo daqui é que a minha frequência tem que ser massa elevado a 0. Então, m elevado a 0, não tem mais massa, morreu a massa. Depois eu tenho o g elevado a meio. E eu tenho o L elevado a menos meio. Ou seja, raiz de G sobre L. Tá? Que é a fórmula que vocês tinham mencionado aí do período. Claro que aqui é a frequência, não é o período, mas tudo bem, né? Um é relacionado com o outro. Então, vocês veem, isso daqui, na verdade, é bem profundo, gente. Porque, olha só, a gente conseguiu prever, usando só análise dimensional, que a frequência não depende da massa, por exemplo. Se o pêndulo pesa 1 kg ou 20 quilos, isso não muda a sua frequência de oscilação. Isso é bastante impressionante, não é intuitivo. Né? Se a gente só olha para essa figura aqui, isso não é nada intuitivo, não é uma coisa assim que dá para você sacar do nada. Mas a análise dimensional mostra que tem que ser assim. Isso é bem bacana. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Perguntas? Não é difícil não, Eric. É só ficar mexendo com as potências aqui digamos assim, é um grande teste de sanidade. É só ver, não, esse cara tem que ter essa dimensão, etc. Só ir colocando as pecinhas e dá para ver o que tem que ser. Aí não teria nenhuma conta para fazer, né, Vitor? Aí seria ótimo, né? Santiago, sanidade tá em falta esses dias. Legal, Guilherme. Depois me manda lá, qualquer coisa eu coloco na nossa página. Mais perguntas, pessoal? Beleza. Então, olha só. Agora, eu queria gastar só uns minutinhos falando um pouco para vocês sobre o que vocês devem esperar nesse curso. Tá? Em particular, eu queria falar sobre as leis da física. Então, a ideia, assim, eu só quero, digamos assim, falar um pouco sobre, para vocês tentarem entender um pouco melhor o que a gente quer dizer quando a gente fala que é uma lei da física,
tá? Esse conceito lei é uma coisa um pouco profunda, assim, e é importante entender o que a gente o que significa ser uma lei da física. Então, a principal lei, né, que a gente as principais leis que a gente vai estudar nesse curso são as leis de Newton, né? Mas nos próximos cursos de física, etc., vocês vão ver outras leis da física. E é importante a gente apreciar um pouco por que a gente chama as leis de Newton, por exemplo, de uma lei, né? Então, eu só queria falar 5 minutinhos sobre isso, sem fazer nenhuma conta nem nada. Eu queria dizer algumas coisas. A primeira é a seguinte: lei não é teorema. Teorema é uma coisa matemática que se demonstra. Lei não se demonstra. É impossível você pegar e você demonstrar a segunda lei de Newton, por exemplo. Matematicamente, eu vou pegar aqui meu caderno e eu vou demonstrar a segunda lei. Isso não existe. Né? Oi, Raul. Oh, essa piada aí, hein? Uau! Então, leis é uma coisa que não se demonstra. De onde que vem uma lei? Né? Ou seja, ela vem do experimento. O que estabelece uma lei física é o experimento. Tá? Então, é a observação experimental que permite a gente chegar numa lei. Então, leis são coisas que descrevem a natureza. São princípios que a gente usa para descrever a natureza. Então, eles são baseados no experimento. Né? Agora, quando a gente fala em leis, elas têm um caráter um pouco mais profundo que outras relações que aparecem, por exemplo, em química, em biologia, em engenharia e assim por diante. Né? Quando a gente diz que uma lei é uma lei física, um princípio físico, o que está por trás é principalmente uma espécie de uma relação de confiança com essa lei. Acho que essa é uma palavra que eu queria enfatizar, né? Uma relação de confiança. Confiança. Né? O que eu quero dizer com uma relação de confiança? Imagina que alguém te fala, por exemplo, uma lei para a propagação, sei lá, da epidemia do Covid-19, por exemplo. Então, alguém fala, não, eu baseado no experimento, eu fiz um modelo matemático que prevê e descreve a propagação do Covid. Né? Se esse modelo matemático for violado em algum momento, não tem muito problema, provavelmente tem um motivo simples, ou seja, o modelo foi violado porque faltou algum parâmetro, ou por alguma flutuação estatística, ou, sabe, porque o modelo não era tão bom. Ninguém vai ficar muito chateado se o modelo para descrever uma epidemia, por exemplo, não bater exatamente com o experimento. Mas se uma lei física é violada, então aí o bicho pega. Né? Se uma lei física é violada, o negócio é sério, tem que ter um motivo profundo por trás e alguma coisa profunda por trás. Então, por exemplo, a gente tem uma lei, que é uma lei muito profunda, que diz que nada se propaga mais rápido que c. Velocidade da luz. Isso é uma lei, é a base da teoria da relatividade. Nenhuma grandeza física consegue se mover mais rápido que a velocidade da luz. Essa é talvez a lei mais profunda que a gente tem na física. E essa lei ela não é violada. A gente não tem nenhum único exemplo, nada, de algum processo físico que viole essa lei. Né? E se algum dia essa lei for violada, então aí o bicho pega. Isso muda tudo. Se essa lei for violada, é uma mudança de paradigma. A gente vai ter que rever as teorias físicas, a gente vai ter que rever uma série de previsões. Se essa lei for violada, assim, realmente a casa cai. É um negócio sério. Então, a gente meio que confia nessa lei. Confiança é tipo assim, a gente sabe que ela não vai ser violada. Se ela for, a gente vai ficar muito surpreso. E aconteceu um exemplo disso há uns 5 anos atrás. Há uns 5 anos atrás, teve um experimento que rodava entre o LHC na Suíça e um laboratório na Itália, que olhava para a propagação de neutrinos, que são partículas elementares. E eles observaram nesse experimento que os neutrinos estavam se movendo mais rápido que a velocidade da luz. Era exatamente isso. Eles olhavam lá a propagação desses neutrinos e eles se moviam mais rápido que a velocidade da luz. Só que, assim, isso é muito sério.
né? Então, o que eles fizeram? Eles foram muito cuidadosos, eles ficaram 6 meses checando os resultados, para garantir que não tinha nada errado. 6 meses, né? Depois disso, eles ainda assim não publicaram, eles não fizeram alarde nenhum. Eles deixaram públicos os resultados e falaram, olha, a gente observou isso daqui. A gente está observando que eles propagam mais rápido que a velocidade da luz. Mas a gente não descartou ainda que seja um problema experimental. Tá? E a gente está trabalhando para ver se não é um problema experimental. E, de fato, era um problema experimental. Era um pequeno problema ali na calibração do experimento que estava dando o valor errado. Eles corrigiram isso e viram que não, o neutrino não se propaga mais rápido que a velocidade da luz. Né? Ou seja, quando a lei é violada, o negócio é sério. Para tudo e vê por que isso está acontecendo. Então, isso é uma relação de confiança. A lei quase nunca ela é violada. Então, se ela for violada, o negócio é sério. E aí, como ela não é violada, a gente confia nela. Então, a gente confia que isso daqui vai funcionar. A gente confia que essa lei vai valer. Oi, Victor. A teoria a gente usa, acho que, num sentido mais amplo. Né? Então, a teoria é um conjunto de leis, às vezes. A teoria é usada num sentido assim, mais amplo da palavra. E lei, em geral, é um princípio específico. Então, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, ou, por exemplo, a teoria da mecânica clássica. Né? Então, a teoria é uma coisa mais geral. Né? Então, isso daqui é uma coisa que eu acho que é muito importante de se lembrar e de se ter em mente. Essa questão de que não tem nada de errado com uma lei física ser violada, tá? Isso não é pecado. Mas isso é raro. As leis físicas, elas são exatamente princípios gerais, cuja violação, em geral, indica uma coisa profunda. Então, se ela é violada, tem que ter um bom motivo por trás. E por causa disso, como ela quase nunca é violada, a gente consegue confiar nessa lei. Né? Faz sentido, pessoal? Perguntas? Uma outra coisa relacionada com isso, que é muito importante, é a ideia de poder preditivo. Poder preditivo é a capacidade da lei de conseguir prever novos fenômenos. Então, por exemplo, se alguém fez um modelo matemático para descrever a propagação do COVID, essa pessoa ela vai ter algum cuidado para tentar usar esse modelo para prever a propagação da dengue, por exemplo. Talvez o modelo até se aplique, mas você não vai cegamente aplicar. Eu tenho meu modelo aqui para o COVID, então eu vou simplesmente colocar esse modelo para a dengue aqui e vai funcionar. Talvez até funcione, mas você não tem muita convicção. Quando você está falando de leis físicas, como você tem uma relação de confiança com essa lei, você consegue, de fato, prever novos fenômenos e acreditar que aqueles fenômenos têm que estar lá. Um exemplo muito bonito disso é o exemplo do eletromagnetismo. Essa é uma história muito bacana. Eletromagnetismo, vocês vão estudar em Física 3. A ideia que aconteceu é o seguinte. Lá no século XIX, meado de 1800 e pouco, etc., não existia eletromagnetismo. Existia eletricidade de um lado e magnetismo do outro. Eletricidade é a corrente elétrica passando pelo fio e magnetismo é uma bússola. É a bússola lá girando, alguma coisa assim. Essas coisas eram vistas como ciências separadas. Tinha pessoas que estudavam eletricidade e pessoas que estudavam magnetismo. Mas, em torno de 1860, o Maxwell ele unificou as leis da eletricidade e do magnetismo. Da eletricidade e magnetismo. Então, o Maxwell ele percebeu que, na verdade, eletricidade e magnetismo eram ambos assim manifestações diferentes da mesma coisa, que é o eletromagnetismo, né? Ou seja, está tudo conectado. Só que aí, o que ele percebeu é que, como uma consequência disso, como uma consequência dessa unificação, deveriam haver ondas
se propagando pelo vácuo. Pelo vácuo. Ou seja, quando ele unificou, ele viu que a teoria previa que era possível você ter ondas que se propagavam pelo espaço vazio. O Maxwell não fazia a menor ideia que a luz é onda eletromagnética, né? Ou seja, ele não fazia a menor ideia do espectro eletromagnético. Mas a teoria previa que deveriam ter ondas que se propagavam mesmo no espaço vazio, né? E, de fato, ele pediu para o Hertz, que era amigo dele, né? Ou seja, pediu para o Hertz fazer o experimento. E estava lá. Lá estavam as ondas eletromagnéticas. Então, isso é incrível. Ou seja, o Maxwell olha para a equação e fala, não, tem que ter uma onda eletromagnética aqui. Tem que existir esse negócio. Ele não fazia ideia que a própria luz era uma onda eletromagnética. Mas ele olhou para a equação e falou, não, tem que ter um negócio, uma onda eletromagnética. Aí eles foram lá e mediram de fato. Ou seja, descobriu-se que a luz que a gente vê nada mais é do que uma manifestação do eletromagnetismo. Então, isso é um exemplo de poder preditivo, que é uma coisa incrível, né? Ou seja, você consegue prever cegamente um fenômeno porque você acredita, né? Você tem uma relação de confiança com a sua lei. Claro, Raul, diga lá. Me ouve? Ouço. Você acabou de dar um exemplo de uma coisa que ela foi descoberta através de uma modelagem prévia, de um conhecimento que a gente já tinha, né? Tipo, as ondas eletromagnéticas foram descobertas meio que primeiro em teoria e depois se constatou experimentalmente que elas existiam. Eu queria saber se, tipo, isso é recorrente na física, da gente conseguir fazer previsão de que uma determinada coisa existe através da teoria que a gente já tem, ou se geralmente as descobertas são feitas de maneira empírica e objetiva. As duas coisas acontecem. Em outras ciências, em geral, é sempre do outro jeito. Ou seja, quando você vai para a biologia, por exemplo, quase sempre é o experimento primeiro e depois a teoria e a modelagem vem para explicar o experimento, né? Experimento primeiro, teoria depois. Física é muito única nesse sentido, porque às vezes acontece disso daí, de você primeiro ter uma teoria e depois vir um experimento. As duas coisas acontecem. Não sei te dizer qual que acontece mais, qual que acontece menos, mas ambas acontecem e isso é uma coisa muito particular da física. Assim, é uma coisa que realmente não é comum de ver em outras áreas do conhecimento. Beleza. E a última coisa, pessoal, que eu queria falar sobre leis físicas é a ideia de... Peraí, deixa eu só, talvez, colocar uma página extra aqui. É a ideia de domínio de validade. Isso é uma ideia importante que a gente tem que ter em mente aqui no nosso curso, tá? A gente falou sobre essa ideia de que uma lei física, quando ela é violada, isso é uma coisa rara, é uma coisa que tem que ter um bom motivo, né? Quando uma lei física é violada, é porque ela está saindo do seu domínio de validade. Ou seja, porque a gente está tentando aplicar uma lei para uma situação onde aquela lei não vale, né? Então, o domínio de validade é aquele domínio onde a lei ela é obedecida, onde você não vai ver violações dessa lei. E toda lei tem um domínio de validade. Então, não existe lei que é universal, assim, né? Toda lei vai ter um domínio de validade. Por exemplo, a mecânica clássica, né? A mecânica clássica tem um domínio de validade, né? A mecânica clássica, ou deixa eu colocar melhor, as leis de Newton, né? Que são as leis que a gente vai estudar esse semestre, elas têm um domínio de validade. As leis de Newton valem para descrever uma série uma gama enorme de fenômenos, mas não para dizer todos, né? Existem situações onde a lei de Newton é violada. Vocês conseguem me dizer alguma situação onde isso acontece? Mecânica quântica? Mecânica quântica, gravitação, relatividade. Isso. Gravitação ainda é algo clássico. A gravitação, né, usual que a gente está básica. A gravitação pode ser uma coisa descrita pelas leis de Newton. Mas se você fala de gravitação de coisas muito massivas, aí você tem violações. Então, é por aí mesmo. Então, você tem alguns exemplos. Você tem velocidades muito altas.
muito altas. Nesse caso, você tem a teoria da relatividade. Você tem escalas muito pequenas. Onde você tem a mecânica quântica. Na verdade, eu vou ser até mais preciso aqui. Quando a gente fala em velocidades muito altas, a gente chama isso de relatividade especial. E tem também o caso onde a gente tem densidades muito elevadas. Por exemplo, no caso de buracos negros, etc. E nesse caso, a teoria chama relatividade geral. Então, esses aqui são alguns exemplos onde as coisas são violadas. Muito rápido, muito pequeno, muito denso. Quando eu digo muito denso, eu digo muito denso. Tá? Então, assim, para fenômenos do nosso dia a dia, quase todos, as leis de Newton valem. Se a gente quer descrever, sei lá, a engenharia civil e a construção de um prédio, ok. Se a gente quiser descrever o carro de Fórmula 1, ok. Se a gente quer descrever um foguete, em geral, ok. Mas se o foguete começar a ir muito rápido, por exemplo, se ele estiver lá no espaço, etc., já começa a quebrar um pouco aqui. Se a gente quer descrever sistemas pequenos, muito pequenininhos, uma partícula de pó, por exemplo, ok. Mas se a gente quer descrever uma partícula menor ainda, aqui já começa a dar pau. Mesma coisa com densidades muito elevadas, né? Se a gente quer descrever a gravidade da Terra, não tem problema. Se a gente quiser descrever a gravidade de um buraco negro, aí começa a dar ruim. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos dos limites de validade da lei de Newton. Tá? E é importante que a gente tenha isso daqui em mente. Ou seja, a lei de Newton ela tem um domínio de validade. A gente não pode esquecer disso. Tudo bem, pessoal? Justo, Guilherme. É por aí. Ou seja, o que a gente chama de física moderna, em grande parte, tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com essas violações da física newtoniana, né? Até o final do século XIX, ali, 1800, no começo de 1900, o pessoal achava que a mecânica e o eletromagnetismo resolviam tudo. E aí depois começou a se ver que, na verdade, não era bem assim, né? Beleza, pessoal? Perguntas? Então, Victor, essa é uma ótima pergunta. Assim, eu não quero ser absolutista aqui e dizer que não, toda lei tem o seu domínio de validade, acabou. Por exemplo, essa lei aqui de que nada se propaga mais rápido que a velocidade da luz, pelo menos até onde a gente sabe, ela não vale sempre, né? Ou seja, não tem nenhuma situação física onde isso aqui é violado. Então, isso aqui talvez seja um exemplo de um caso que não tem um domínio de validade. Mas conservação de energia é um pouco mais complicado, né, gente? Porque, sim, conservação de energia é uma lei geral, mas quando a gente vai para processos atômicos ou colisões, etc., a própria noção do que é energia muda um pouco, então você tem que meio que ajustar. Conservação de energia ela é uma lei meio safada, no sentido que, quando ela é violada, a gente encontra uma outra fonte de energia para recuperar a lei, para salvar a lei, sabe? Então, tipo assim, é uma lei que a gente constrói a física para ela não ser violada. Porque, por exemplo, se você olhar para um decaimento radioativo, se você for ingênuo, você vai falar, não, a energia está sendo violada. Mas, na verdade, se você levar em conta que energia e massa têm uma relação, aí você meio que salva a lei da conservação de energia. Então, ela é mais safada nesse sentido. Assim, você meio que constrói ela para ela sempre funcionar. Então, conservação de energia é um pouco mais complicado, mas é um bom exemplo também. Mais perguntas, pessoal? Show. Então, olha só, agora a gente vai entrar na descrição de sistemas mecânicos mesmo, né? Então, a gente vai começar falando nessa aula, na próxima, sobre a cinemática vetorial.
Tá? Então, olha só. O objetivo nosso aqui no curso de mecânica é descrever as trajetórias de partículas. Tá? Então, a gente quer descrever as trajetórias de objetos. E o que vão ser as leis de Newton, no fundo? As leis de Newton vão ser leis que vão dizer para a gente como prever essas trajetórias. Então, as leis de Newton, você vai especificar forças lá e você vai ser capaz de prever qual vai ser o movimento dessas partículas baseado nas forças que atuam sobre ela. Isso que é o que a gente vai chamar de dinâmica. Tá? Aqui a gente vai começar um pouco antes da dinâmica. A gente vai falar de cinemática. Cinemática é simplesmente a maneira com que a gente vai conseguir descrever matematicamente essas trajetórias. Tá? Então, é isso que a gente vai começar falando. E a primeira coisa que a gente precisa discutir para entrar nesse assunto é a ideia de um sistema de referência. Sistema de coordenadas. Coordenadas. Ou também um referencial. Espera aí, desculpa. Referencial. Claro, Márcio, tudo que está sendo escrito aqui, eu posto na página do curso, tá? Tá tudo postado lá. Não se preocupa não precisa anotar não. Tá? É um arquivo que vai chamar lousa e a data de hoje. Beleza? Então, vamos começar falando sobre relógios. Tá? Então, eu vou considerar um exemplo simples. Suponha que você quer ver, você tem um forno, e você vai ligar o seu forno. Você considera um forno, e a gente quer medir como é que é a temperatura em função do tempo. Né? Ou seja, a temperatura versus o tempo. Imagina que você ligou o forno. Você quer saber, por exemplo, como é que quando eu ligo o forno, como é que ele esquenta, né? Então, eu quero medir como é que é a temperatura em função do tempo. A temperatura é o que a gente chama de um escalar. Tá? Esse é um termo que vai aparecer bastante, não só nesse curso, mas talvez no curso de cálculo, também vetores e álgebra linear, os outros cursos que vocês forem fazer, essa noção de que é um escalar. Um escalar, ele é simplesmente um jeito meio chique, assim, de falar que é um número. Tá? Ou seja, é um número. É porque a gente vai ver outras grandezas matemáticas, em particular os vetores, que não são dados por um único número, são dados por vários números. Então, a gente diferencia escalares, que são grandezas escritas por um único número, de grandezas que não são escalares. Né? Então, o objetivo que a gente vai querer trabalhar nesse curso aqui é de fornecer uma expressão matemática para como a temperatura varia no tempo. Né? Então, o que eu quero é uma expressão matemática para T de T. Então, por exemplo, pode ser que a gente observe que T de T é uma rampa linear. Então, é A mais BT, onde A e B são constantes. Né? Isso aqui seria o exemplo de uma rampa linear. Por algum motivo, o forno é tal que a temperatura esquenta linearmente no tempo. Né? Ou eu posso ter uma rampa quadrática, ou qualquer outra função. Né? Mas o que a gente vai estar interessado aqui é na descrição de funções matemáticas que sejam capazes de descrever como é que o forno, nesse exemplo, esquenta com o tempo. Né? Qual a interpretação física dessas constantes, dessas grandezas A e B? Né? Ou seja, o que elas representam? Então, para ver o significado físico delas, por exemplo, vamos ver o que acontece quando eu olho para T de zero. Então, no tempo T igual a zero, esse termo aqui ele é zero. E eu sobro, então, com T de zero igual a A. Portanto, A é igual à temperatura inicial. Tá? E o B? Alguém tem alguma ideia do que representa essa grandeza B? Coeficiente angular, taxa de aquecimento. Não é a condutividade, Daniel.
ou seja, a condutividade é uma coisa ou seja, estaria embutida nas engrenagens lá do forno. Aqui seria simplesmente a observação da temperatura em função do tempo. Então, é isso. Quanto que a variação do tempo influencia a variação da temperatura. Isso aí, Raul. A gente pode ver isso por análise dimensional. Análise dimensional. Se esse cara é tempo e esse cara é temperatura, a gente tem que a unidade de B tem que ser do tipo Kelvin por segundo. Então, a interpretação dessa constante B, ela dá quantos graus por segundo, né? O meu forno esquenta. É a taxa de aquecimento. Né? Tudo bem? Então, isso daqui parece um pouco simples assim, mas eu queria discutir, eu coloquei esse exemplo para a gente discutir, porque, na verdade, ele tem algumas pegadinhas. Então, existem umas pegadinhas nesse exemplo que eu queria conversar. A primeira pegadinha é a seguinte: quando eu escrevi aqui, por exemplo, essa conta, eu assumi que o processo começou em t igual a 0. Eu assumi que a origem era em t igual a 0. A origem do processo era em t igual a 0. É claro que isso faz sentido, né? Assim, isso faz sentido, beleza. Mas é uma hipótese. Eu poderia ter escolhido a origem para começar no tempo igual a 20 segundos, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma arbitrariedade de onde eu escolho a origem. E aí, suponha que você obtém essa expressão aqui e você quer publicar essa expressão, ou, sei lá, o seu orientador pediu para você estimar esse cara aqui, você tem que depois reportar para o seu orientador ou para a sua orientadora o que você descobriu. Né? Aí, se você não falar qual que é a origem, essa expressão aqui não tem sentido, né? Porque eu disse que o A era a temperatura inicial, mas é porque eu assumi que a origem era em t igual a 0. Se a origem fosse t igual a 20 segundos, seria outra coisa. Né? Então, tem uma hipótese implícita aí que a gente tem que especificar. Tá? E a mesma coisa tem a ver com a escala. Né? Eu assumi que a escala era em segundos. Em segundos. E a temperatura em Kelvin. Mas isso é uma hipótese, eu podia ter assumido uma coisa diferente. Então, por exemplo, suponha que você mede lá o seu forno no laboratório e tem que reportar lá para o seu orientador ou para a sua orientadora que a temperatura em função do tempo ela é dada por isso daqui. 300 mais 0,7 T. Aí você só fala isso, você chega lá e fala assim, não, ó, é isso aqui, toma, plau, tá? Temperatura é isso, só. Uma pessoa que está lendo isso daqui, isso daqui não tem significado nenhum. Não dá para você dizer nada disso daqui, sem que você especifique hipóteses adicionais. Né? Você tem que especificar aqui a origem do tempo e especificar qual escala você está usando. Certo? Então, isso daqui, por si só, não tem sentido. Né? A gente tem que especificar também a origem e a escala. Né? Quando a gente especifica a origem e a escala, aí a gente pode agora ter uma expressão matemática descrevendo a grandeza física que eu estou interessado. Tudo bem? Faz sentido, pessoal? Beleza. Agora, vamos ver como é que isso muda quando a gente quer descrever a posição de um objeto. Então, lembra que o nosso objetivo na cinemática é descrever a posição, ou melhor, a trajetória de um objeto no espaço. Tá?
Então, é isso que a gente vai querer fazer. Aquele exemplo da temperatura é um pouco mais simples, porque a temperatura era só um número, né? Então, eu queria descrever a temperatura em função do tempo, eu tinha que falar um número, sim, só T. Mas e agora? O que acontece quando eu quero descrever o movimento de um objeto no espaço? Quantos números eu tenho que especificar? Então, pensa, por exemplo, assim, eu quero descrever a trajetória da Terra em torno do Sol. Quantos números eu preciso especificar para descrever essa trajetória? Ou, até pensando num problema mais legal, um cometa. Então, tem um cometa passando aí, andando, vem de um lugar, vai para o outro. Quantos números eu preciso para descrever a trajetória mecânica, né? Ou seja, o movimento desse objeto? Alguma ideia aí? Pelo menos um é um chute justo, Carlos. Por que 4? Por que 3? Posição e tempo. A pergunta, Victor, é assim, se eu quero descrever a trajetória de um objeto como, por exemplo, um cometa, quantos números eu preciso para especificar essa trajetória? 4, 3... Eu imagino que quando vocês estão pensando em 4, vocês estão pensando que é a posição e o tempo, né? Tempo e espaço. Mas é mais complicado que isso, né, gente? Ou seja, é mais do que 3 ou 4. Justo que é 3 ou 4. Ou seja, 3 ou 4 é o básico, né? Você tem o tempo e você tem o espaço, porque a gente vive no mundo 3D. Então, você tem que falar a posição x, y, z. É verdade, Renan, você também tem que especificar a origem, justo, a gente vai falar mais sobre isso. Mas não é só isso. A gente tem que especificar também os graus de liberdade internos do objeto. Vocês estão imaginando que o cometa é um pontinho no espaço. O cometa não é um pontinho no espaço. O cometa ele tem volume, ele tem orientação. Então, não só ele está andando no espaço, mas ele também pode estar girando e assim por diante, né? Então, você vê, a descrição mecânica de um objeto não é nada simples. Você tem o que a gente chama do movimento de translação, que, ou seja, é essencialmente uma especificação do objeto em 3 dimensões, e você tem também o que a gente chama do movimento interno. Que é, por exemplo, a rotação. Isso, exatamente, Stephanie. Isso daqui, esse conjunto aqui, é o que a gente chama dos graus de liberdade do problema. E especificar quais são os graus de liberdade pode ser uma tarefa muito difícil. A gente gosta de imaginar que o cometa é um pontinho, é uma partícula pontual, né? A partícula pontual, ela só tem translação, né? Partícula pontual, ela tem apenas translação. A gente ignora os graus de liberdade internos. Isso, Renan. Expansão e contração. Pensa, por exemplo, uma bola de futebol, quando a gente chuta ela, né? Então, você chuta a bola, tem um monte de coisa que acontece ali, o movimento é muito complicado. Você tem a translação da bola, aí a bola pode rodar, e além disso, ela pode comprimir ou se expandir em diferentes direções, né? Porque quando você chuta, ela vai comprimir numa certa direção, se ela bater na trave, ela vai expandir na outra, e assim por diante, né? Então, você vê, a descrição de um objeto mecânico pode ser uma coisa muito complicada, né? Realmente pode ser muito complicado. Mesmo para um objeto simples como uma bola, se a gente quer descrever completamente, não basta descrever a translação, a gente tem que descrever também os graus de liberdade internos, né? E isso, assim, vale inclusive se a gente quer descrever objetos que não são sólidos, também dá. Por exemplo, imagina um enxame de abelha correndo atrás do urso, né? Então, o urso roubou o mel lá da colmeia, aí tem um enxame de abelha correndo atrás do urso. Tipo, o enxame de abelha, ele se move como um todo, né? Você vê, tipo, ele tem um uníssono ali, né? O enxame se move como um todo, mas além disso, você tem o grau relativo de cada uma das abelhas, né?
Então, o enxame vai estar mudando de forma conforme ele anda. Então, você tem um movimento de translação do todo e os movimentos internos, né? Isso, Márcio, a gente vai chegar nessa noção de centro de massa mais para frente no curso, que é um pouco exatamente isso que eu estou dizendo. Tipo, você tem o movimento de translação, que tem a ver com esse centro de massa do enxame de abelhas, e você tem o movimento relativo ao centro de massa. Isso é uma coisa que a gente vai chegar mais para frente no curso. Beleza? Eu estou dizendo tudo isso para ficar assim, para a gente refletir um pouco sobre como pode se tornar complicado esse tipo de descrição, né? Por exemplo, do movimento mecânico de um objeto mais complicado. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Então, a gente vai começar falando de partículas pontuais, tá? Por algum tempo nesse curso, no começo, a gente vai falar sobre partículas pontuais, que são partículas onde a gente tem que focar apenas na translação. E aí, depois, lá para o meio do curso, a gente vai começar a olhar para os graus de liberdade internos, né? Então, a gente vai olhar para a rotação, para o movimento do centro de massa, e assim por diante. Então, a gente começa do começo, a gente começa falando da translação da partícula, né? Olha, Luca, não necessariamente. Quando a gente fala num ajuste, aqueles graus de liberdade lá são parâmetros matemáticos apenas para fazer um ajuste, né? Aqui os graus de liberdade são as grandezas físicas mesmo, ou seja, quantos números, no fundo, você precisa para descrever fisicamente a trajetória de um objeto. Sônia, se o objeto emitir energia, isso é um processo complicado. Tem várias maneiras de fazer isso. Um exemplo que a gente vai ver disso daí é o atrito. A gente vai falar de atrito aqui. O atrito, você não está emitindo energia, mas você está dissipando energia. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, durante o processo, você está perdendo essa energia. Então, a gente vai ver como é que descreve isso daí sim, mas isso não vai afetar o número de graus de liberdade. Tá? Isso vai entrar na descrição mecânica do processo, mas não o número de graus de liberdade. Então, Inês, quantos graus de liberdade ficaram? Né? Então, agora você tem o tempo, né? O tempo mais 3 coordenadas espaciais. Então, vão ser 4 graus de liberdade. Tudo bem? Quando a gente vai especificar o movimento espacial de uma partícula, a gente tem que definir um sistema de coordenadas. Então, imagina que você tem... Vamos pensar em uma dimensão para começar. Imagina que você tem aqui um carrinho, né? Que está se movendo para lá. Né? Então, você tem um movimento aqui em uma dimensão. Para a gente poder descrever a trajetória desse movimento, a gente tem que especificar um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas, ele tem duas... Eu acho que é pontual, né? De um ponto, né, Renan? Então, a gente tem que especificar o sistema de coordenadas, que é, essencialmente, uma origem, né? Então, eu tenho que especificar um ponto que eu vou chamar da origem, e eu tenho que especificar também a minha gradação aqui, ou seja, como se eu estivesse especificando uma régua, né? Eu tenho que especificar a minha escala aqui. Então, eu tenho que especificar origem, escala, e eu tenho que especificar também a minha orientação. Tá? Ou seja, eu tenho que especificar que esse meu sistema de coordenadas é orientado para a direita. Tá? Então, ou seja, direita, esquerda.
Ou seja, que o positivo está para lá e o negativo está para lá. Ok? Então, isso é o que a gente chama de um sistema de coordenadas. Eu coloquei esse gráfico aqui, ó, que ele é um exemplo fictício de um movimento unidimensional. Então, ó, isso daqui é um carrinho que está se movendo em uma dimensão. Então, ele começa aqui, o tempo está passando aqui, e ele começa, anda para frente, para. Tá vendo? Aqui ele está parado, o x dele não muda. Aí ele anda mais para frente, depois começa a dar ré e volta para o começo. Voltou para o começo, parou. Né? Então, isso aqui seria um exemplo de um movimento em uma dimensão. Foi para frente, parou, foi para frente e voltou. Né? Só que esse tipo de gráfico, né, uma representação como essa, depende da minha escolha de referencial. Se eu mudo o meu referencial, esse gráfico vai ficar diferente. Então, ó, nesse caso aqui, o que vocês acham que mudou dessa figura B para essa figura A? O que eu mudei daqui para cá? Boa, Carlos. Exatamente. A origem. Eu só redefini a minha origem. Aqui, eu fui, assim, ser limpo, digamos assim, e eu coloquei o 0 com 0, né? Então, o tempo 0 é com a posição 0. Eu escolhi a minha origem desse jeito. Aqui, por algum motivo, eu escolhi minha origem na posição... eu escolhi o meu 0 para ser, na verdade, aqui. Então, o carrinho não começou na origem. O carrinho, eu peguei essa minha origem aqui e eu mudei ela. Posso até tentar fazer isso ao vivo aqui, vamos ver se funciona. Eu peguei essa origem aqui e eu mudei ela de lugar. Coloquei ela mais ou menos aqui. Coloquei aqui, agora o carrinho começou em -2. Né? Então, a cara do gráfico você vê que é a mesma, mas a minha escala agora foi deslocada. Né? E nessa figura aqui, o que eu mudei? A orientação. Exatamente, Victor. Você vê que esse gráfico é um espelho desse daqui, né? Só que agora a minha flecha está para o outro lado. Então, eu peguei essa flecha aqui e coloquei a minha orientação agora para cá. Né? Então, eu mudei a orientação. E aqui eu mudei a origem. Então, Stephanie, o que eu fiz foi redefinir o que eu chamo de positivo ou negativo. A gente, quando coloca uma flecha que nem essa, a gente está dizendo que o x aumenta quando eu vou para a direita. Então, se o carrinho anda para lá, o x aumenta. Tipo aqui, foi para lá, aumenta. Mas aqui, eu estou mudando a minha definição. Eu estou dizendo que o x aumenta quando ele vai para a esquerda. O carrinho continua indo para a direita, você vê? O carrinho não mudou de movimento. O movimento físico do carrinho é o mesmo. Mas a forma como eu descrevo, quando o carrinho vai andando para a direita, aqui o x está ficando mais negativo. Então, ele está começando no 0 e está ficando mais e mais negativo. O movimento do carrinho é o mesmo, mas a minha descrição desse movimento depende do que eu escolho como direção, como orientação do meu sistema. Beleza? Tá, peraí, essa figura aqui, deixa eu passar ela mais para baixo aqui. Tá. Perguntas, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Vamos falar do exemplo da queda livre. Então, vocês certamente devem lembrar, e em alguns casos talvez até ter pesadelo, né? Com a fórmula lá do sorvetão, certo? Z0 mais V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Né? Isso daqui a gente vai, claro, discutir essa fórmula mais para frente, a gente vai derivar isso daqui das leis de Newton, mas todo mundo já viu isso daqui, né? Isso daqui, pesadelo é pouco? Isso daqui é uma fórmula que está implícito. Quando a gente escreve uma expressão como essa, está implícito aqui uma escolha de referencial. É muito importante que vocês tenham em mente isso. Porque esse tipo de problema a gente faz com muita frequência e os valores dos parâmetros aqui, Z0, V0, G, etc., tudo isso depende de uma escolha de referencial. Por exemplo, eu podia ter escolhido o meu referencial assim, ou eu podia ter escolhido ele assim. Ambos são escolhas razoáveis de referencial. Né?
colocar aqui um ou. E aí eu pergunto para vocês, quando alguém escreve uma fórmula que nem essa, qual referencial você acha que a pessoa usou? Né? A pessoa, assim, tem que te falar isso, né? Se alguém só escreve isso daqui, tá errado. Não adianta você só escrever a fórmula, você tem que falar a fórmula e é sua escolha de referencial. Essa fórmula não tem significado nenhum sem escolha de referencial. Mas, se vocês tivessem que chutar, quando alguém escreve uma expressão como essa, você acha que foi usado um referencial tipo assim ou assim? Com Z para cima ou Z para baixo? Em direção ao chão, segundo referencial. Por quê? G positivo, beleza. Essa é a intuição. O que significa esse G positivo aqui? Significa que ele aumenta o Z, né? A gente sabe que a gravidade puxa para baixo. Então, aqui tem um sinal de mais, esse cara ele vai aumentar o Z, né? Ou seja, ele vai pegar e vai aumentar esse cara aqui. Então, esse cara, ele é relacionado com esse referencial aqui. E se eu quisesse escrever uma coisa assim, esse cara estaria relacionado com esse referencial aqui. Pode ser mais conveniente, Eric, mas tanto faz, ou seja, é uma questão de gosto. Se você está pensando no lançamento de uma partícula, imagina que você tem uma bolinha que você joga para cima e depois ela cai. Talvez esse daqui seja mais conveniente. Ambos funcionam, assim, vocês podem ficar à vontade, de verdade, para usar o que vocês preferirem. Mas tem que especificar, né? Tem que dizer, olha, eu escolhi o meu referencial assim. Se você não fala o referencial, aí danou-se. Por exemplo, nesse exato momento, está rolando um experimento lá no LHC, na Suíça, para tentar ver se antimatéria tem atração gravitacional negativa. Existe uma teoria, é pouco provável que isso seja verdade, mas existe uma teoria que se você pegar um átomo de antimatéria e soltar ele não cai, ele sobe. E as pessoas estão testando isso experimentalmente. Então, aqui a intuição funciona porque a gente sabe que a bolinha de ping-pong cai. Mas é só porque a gente sabe isso. Em geral, você tem que especificar. Então, você tem que falar, a minha fórmula é essa e o meu referencial é tal. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Boa. E a outra coisa que tem que especificar também é a origem, né? Tem que falar também qual que é a origem. A gente poderia ter escolhido um referencial assim, ou a gente poderia ter escolhido um referencial com a origem aqui. Tá? Isso também seria válido. Por exemplo, imagina que você está em cima de uma plataforma e você joga uma partícula, né? Então, você tem o chão aqui, sei lá, imagina que aqui é o chão, e aqui você está em cima de uma plataforma e você joga uma bolinha, né? Então, faz sentido, pode fazer muito sentido você escolher o seu referencial tal que a origem seja aqui. E aí, se a bolinha for jogada para cima, isso vai ser um Z negativo, positivo. E se essa bolinha for arremessada para baixo, vai ser um Z negativo. Então, não só tem que especificar a orientação, tem que especificar a origem também. Ok? Show, pessoal. Então, com isso, agora a gente chega na ideia de vetores, tá? Que eu vou só introduzir na aula de hoje, e aí a gente termina isso na próxima aula, ok? Então, agora eu vou falar sobre essa ideia de vetores. Então, esses diagramas que eu fiz foram diagramas para uma dimensão, tá? Mas, em geral, a trajetória, o movimento de translação, ele é 3D. Tá? Então, o que a gente tem que especificar, três eixos de coordenada. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tá? Ou seja, a gente tem que especificar no espaço 3 coordenadas, x, y e z. Tá? E a gente tem aqui o ponto especial, que é a origem. Tá? Então, isso é um sistema de referência. Tá? Ou seja, a gente especifica 3 eixos de coordenada, x, y e z,
e uma origem para esse sistema, ou seja, é o ponto 000, né? É o ponto de onde parte esse negócio. E daqui você tem a origem desse seu sistema aqui. Tá? Uma vez que a gente tem isso daqui, aí agora o movimento, ele vai ser uma trajetória aqui no espaço, então você vai ter uma partícula que vai estar andando pelo espaço, né? Imagina, sei lá, uma partícula lá que vem do espaço sideral e está andando aí pelo espaço. E a gente vai descrever esse cara agora usando um vetor que a gente vai chamar de R. Então, esse cara R, eu vou colocar uma flechinha, ele é um vetor e ele vai ser descrito por 3 números, x, y e z. Tá? Então, o vetor, no fundo, é uma especificação das coordenadas x, y e z de um certo objeto. Ok? E quando a gente tem um vetor, a gente sempre coloca uma flechinha, isso é importante, tá? Para dizer que isso aqui é um vetor. Porque esse cara, ele é um objeto matemático diferente. Ele não é um número. Você não pode sair fazendo o que você quiser com esse cara, que nem você faz com números. Esse cara ele tem regras específicas. Você tem regras especiais para lidar com vetores. Então, a gente sempre coloca uma flechinha aqui para deixar bem claro que esse daí é um outro objeto matemático, é um vetor. Tá? Então, ao passo que o escalar ele é essencialmente um único número, o vetor ele é um conjunto de 3 números que descreve a trajetória de uma partícula no espaço. Ok? Então, essencialmente, a descrição de uma partícula pontual, a descrição cinemática de uma partícula pontual vai ser o quê? Vai ser descrever esse vetor R em função do tempo. Ou seja, como é que essa posição R muda aqui no tempo. Tá? É muito importante que vocês se lembrem que todo movimento em mecânica é vetorial. Tá? Isso daqui é a primeira grande diferença com relação ao que vocês estão acostumados do ensino médio. Tá? No ensino médio, vocês provavelmente talvez até tenham visto um pouco de vetores, mas a ideia de vetores ela parecia como uma coisa meio que opcional. A gente podia, quando a gente estava descrevendo um problema que nem esse daqui, não aparecia vetor. Aqui não tem vetor nenhum. Mas a descrição de um sistema mecânico, ela sempre é dada por um vetor. Tá? E toda a formulação da teoria da mecânica que a gente vai fazer nesse curso, tá? Todo o formalismo teórico que a gente vai abordar ao longo de todo esse curso vai usar essa ideia de que o movimento de translação, né? Nesse curso sempre vai ser descrito por um vetor. Tá? Existem casos onde a coisa simplifica um pouco. Eu coloquei essa figura aqui, deixa eu achar ela, para ilustrar um pouco essa ideia. Então, olha só, no movimento da queda livre, que a gente discutiu, né? Essencialmente, você tem uma coordenada x, y, z, mas o x e o y estão fixos, né? Então, basta descrever a coordenada z. Beleza, isso é show, é ótimo, né? Simplificou. Mas é importante que vocês não esqueçam que o vetor tem um vetor por trás ali, né? Ou seja, você ainda tem um vetor atuando ali por trás. Da mesma forma, se tiver um movimento horizontal, você vai ter 2 coordenadas fixas, por exemplo, x e z, e uma delas variando. Pode ser o y, pode ser o x. Aí tanto faz, né? Você pode escolher a motinha andando para lá ou para cá, isso é uma questão de gosto. Então, tanto faz se a gente chama de x, ou chama de y, ou chama de z. Isso aí não tem que esquentar a cabeça com o que a gente chama. Mas o importante é, se você tem um movimento puramente horizontal, aí você tem 2 coordenadas fixas e uma terceira que está variando. Ou, finalmente, se você tem um movimento de rotação, a gente vai falar bastante sobre rotações nesse curso, como, sei lá, aqui é uma roda gigante, uma coordenada fixa e 2 estão variando, né? Então, no caso de movimento de rotação, a gente vai, com muita frequência, escrever, por exemplo, uma coisa assim, x de t, y de t. A gente vai... quando a gente está falando de rotações, a gente vai escrever um vetor que só tem 2 componentes, né? Isso daqui é uma simplificação. Isso daqui ou seja, é só uma simplificação para esse movimento específico. Mas a gente não pode esquecer que sempre tem uma terceira dimensão quietinha ali,
tá? Então, o movimento sempre é em 3D. Em alguns casos, ele vira 2D ou 1D, mas as outras dimensões continuam lá. E as leis da física vão ser vetoriais. As leis da física não estão nem aí para isso. As leis da física não ligam se o movimento é 1D, 2D ou 3D. A lei ela é vetorial para 3 dimensões. Tá? Tudo bem, pessoal? Oi, Raul. Beleza, Raul. Eu vou começar a ver um pouco melhor isso daí, mas dá para ver lá também. A ordem dos exercícios dá para entender direitinho o que dá para fazer e o que não dá. Não, acho que não vai ter muito segredo, não. Mas eu vou dar uma olhada lá. Agora eu nem lembro, eu precisaria dar uma olhada e ver, aí eu te falo. Tá? Eu posso talvez colocar na página também, vou ver isso daí. Então, não dá, né, Lucas? Ou seja, é complicado, porque você tem as 3 dimensões. O que você pode fazer é um gráfico da dimensão x em função do tempo, da dimensão y em função do tempo e z em função do tempo. Mas não dá para fazer muito melhor que isso, não. Então, tem esse problema de visualização, tem que imaginar o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Então é isso aí. Eu parei por aqui por hoje, tá? As notas do que a gente discutiu dessa última parte eu vou colocar no site agora mesmo. E a gente retoma na segunda, beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida... Alguma lista hoje? Lista de quê, Lucas? A lista de exercício já está no site, tá, Lucas? Ou seja, já tem lá a lista de exercício que vai englobar várias aulas, tá? Vai ter um gabarito sim, Victor, mais para frente, tá? Ou seja, eu quero primeiro dar o tempo para vocês resolverem e depois eu coloco o gabarito no site. Valeu, Leonardo. Obrigado a você. Bom fim de semana. E, para o Raul, que tinha perguntado aqui, eu acho que, essencialmente, até a questão 5 já dá para fazer, tá? Oh, é verdade, eu tinha esquecido dessa questão da monitoria. Gente, vocês me lembram disso na aula que vem? Eu sempre esqueço. Aí a gente passa uma pesquisa, pode ser? Eu prometo que eu vou tentar não esquecer, mas se eu esquecer, me lembrem. Que aí a gente passa uma pesquisa para ver os melhores horários da monitoria. Valeu, gente. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. Valeu, valeu. Falou.